Olá a todos e todas. Estamos aqui iniciando a nossa aula com a presença do eminente professor Rogério. Nosso professor Rogério ele é pós-graduado em Humanidades, Culturas e Artes, está doutorando nesse programa de pós-graduação, desenvolvendo uma tese sobre o YouTube, sobre cybercultura, ciência, ateísmo e religião. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde estudou a secularização e redes sociais virtuais. Também é licenciado em História, licenciatura plena, e especialista em História do Brasil pela UERJ. Ele é associado à Associação Brasileira de História das Religiões, a BHR, e atualmente é professor na rede pública da cidade de Maricá e do estado do Rio de Janeiro. Possui experiências na área de ciências humanas, com ênfase em História, e é pesquisador de movimentos do campo religioso brasileiro, tendo pesquisado sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial também. É estudioso das relações entre memória e identidade e tem interesse em artes visuais, e na pesquisa e uso da sala de aula de história em quadrinhos, interligando a história da educação. Ele vai trazer para nós, no dia de hoje, perspectivas religiosas e religiosas na pós-modernidade, trazendo abordagens filosóficas da religiosidade laica, que podem oferecer um novo olhar para as relações sociais para nós. Ele é um prazer ser um colega de doutorado, né? E eu acho que vocês vão gostar bastante. Agradeço a presença daqueles que estiverem conosco aqui ao vivo e também de vocês que estarão assistindo depois a gravação dessa aula. Professor Rogério, por favor, fique à vontade. Assim, boa tarde. Como já foi apresentado todo o meu currículo, eu vou começar falando agora do tema de hoje, né? Porque o estudo do ateísmo é um tema bem instigante, né? Como é que surgiu o meu interesse? Meu interesse surgiu no momento em que eu percebi que nas redes sociais havia uma movimentação, né, de várias pessoas em volta do tema, né? Eu comecei a me interessar pelo ateísmo, né, com algumas visualizações do Facebook. No Facebook eu fui percebendo que meus alunos eles estavam compartilhando imagens de uma página, né? De uma página ateísta, tá? Então, o que acontece? Eu comecei a me interessar pelo tema porque aquilo era praticamente novo para mim. Não sou ateu, né? O movimento ateu, para mim, é um movimento em que eu pesquiso porque é uma coisa que me instiga a pesquisar, né? A gente pode perceber que houve um aumento da militância ateísta nas últimas décadas, no século passado, né? E também houve também um aumento dessa militância a partir do que aconteceu do 11 de setembro de 2001, né? Quando houve aquele atentado nos Estados Unidos, né? E que boa parte da população mundial ficou completamente transtornada, sem referências, porque foi uma coisa completamente inédita. Então, o que eu quero falar para vocês hoje, né? A gente vai ter uma noção, agora nessa aula, de algumas referências sobre o ateísmo, né? Essa subdivisão desse ateísmo, que é um neoateísmo, né? Vamos ter umas notas preliminares dele, né? Logo mais à noite a gente volta à discussão sobre o movimento, mas aí a gente vai ficar falando de algo mais específico, né?
algo mais virtual, algo mais relacionado às redes sociais. No momento agora, a gente vai dar uma olhada nas questões próprias para podermos entender como esse movimento se estrutura na nossa sociedade atual. Então, a aula de hoje se chama Ascensão do Neoateísmo, Notas Preliminares. Como já foi falado, eu sou doutorando no programa da Unigran Rio, orientado pelo professor Dr. Joaquim. Para entendermos o neoateísmo ocidental, né, para entender a proposta desse trabalho, é necessário esclarecer algumas noções históricas do ateísmo, visto que o senso comum acredita que o conceito de ateu sempre foi o mesmo por toda a história da humanidade, o que certamente não é o caso. O modo como ele é entendido atualmente difere da sua concepção na antiguidade. Segundo o historiador Sérgio da Mata, a definição de ateu na antiguidade não era muito clara, soando como uma acusação vaga de impiedade, persistiu durante toda a Idade Média e parte da Idade Moderna. Então, nesses dois parágrafos, eu quero salientar para vocês. A questão aqui, né, é que na antiguidade, no período greco-romano, né, aqui no Ocidente, o ateísmo era basicamente uma acusação vaga em que a pessoa, né, ela não era ateu, aquele que não acreditava nos deuses, poderia acreditar em Deus, num Deus próprio, mas não acreditava no Deus do outro. Ou seja, você poderia ser ateu em relação a outros deuses, mas não ser uma negação da existência de uma entidade superior para si, né? Os romanos gostavam muito de chamar os cristãos de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses cívicos romanos, né? Eles tinham os deuses, os cristãos tinham o seu Deus, né? E os romanos tinham os deuses próprios deles. Então, por isso era uma noção clara de impiedade que os romanos acusavam os cristãos. Nesse caso, a diferença entre os cristãos e os judeus, porque os cristãos e os judeus acreditavam num Deus só. Só que os judeus já tinham toda uma legislação própria formulada pela autoridade romana que permitia os judeus, né, de prestarem seu culto e não prestarem o culto aos outros, coisa que os cristãos não estavam regulados pelas autoridades romanas. Por isso, a perseguição aos cristãos. O ateísmo atual pode ser definido como uma negação da existência de Deus, ou deuses. Surge com o iluminismo no século XVII e XVIII. Ateísmo na antiguidade não era definido como a total negação de Deus, mas como uma forma de impiedade. Não porque o acusado era um descrente em Deus, apenas não acreditava nos deuses do acusador. Isso da Mata fala. Bem, e o ateísmo atual, ele foi definido há pouco mais de 2 séculos atrás, né? O ateísmo como negação da existência de Deus ou deuses surge nessa época. Dawkins, que a gente vai falar mais para frente,
Dawkins ele formulou um pensamento que, não é, que diz o seguinte, que ateísmo para Dawkins é a ausência de fé em Deus. Ou seja, Dawkins define o ateísmo atual como ausência, não como negação. Né? E isso é, assim, vamos dizer que epistemologicamente não está muito certo. Perante a história, o ateísmo como negação é recente, como havia falado. A definição moderna de ateu como aquele que não crê em deuses ou Deus vem do iluminismo, a partir dos filósofos iluministas, que a não crença em Deus se estabelece. Agora a gente vai falar sobre o neoateísmo. Né? Bem, o neoateísmo ele é um movimento que tem origem na cultura anglo-saxã. Né? Quando houve o atentado de 11 de setembro, alguns anos depois, foi lançado um livro do Sam Harris, chamado Carta a uma Nação Cristã, em que ele bate forte na religião, né? Criticando a religião, dizendo que um dos motivos da violência do mundo atual ela tem origem nas religiões monoteístas. Né? E também, depois, com Harris, bem, outros autores reforçam essa ideia, como Dawkins, o Daniel Dennett, né? Richard Dawkins, Daniel Dennett, e Christopher Hitchens. A ciência, para eles, deve substituir a religião, principalmente no plano moral, rompendo os limites entre as esferas do ser e do deve ser. Bem, então, a ideia desses pensadores, desses quatro pensadores, né, eles, que a partir desse momento são intitulados os quatro cavaleiros do ateísmo, ou do neoateísmo, é a substituição da religião pela fé na ciência. Né? E isso é bem claro, eles falam muito isso claramente. Então, o que nós temos aqui? Dawkins, Harris, Dennett e Hitchens, eles são os principais escritores desse movimento. Claro que há outros escritores que também ficaram vinculados a eles quando começaram a sair esses livros, e esses livros se tornaram best-sellers. Né? E como se tornam best-sellers, eles são rapidamente traduzidos para outras línguas, inclusive chegando muito rapidamente ao Brasil. Agora temos ao iluminismo. Né? O padre Jean Berlier pode ser classificado como o primeiro pensador ateísta de fato. Né? É dele aquela frase de que a frase seria que o último rei seria enforcado pelas tripas do último padre. Assim seria uma sociedade perfeita. Para Berlier, era um padre. Né?
para vocês verem como é que é interessante isso. Porque naquela época, principalmente na França, você tinha como opções de profissão, como profissão mesmo, ser um padre, né? Então o cara poderia ser padre e não ter muita fé, né? Mas estaria assim, estaria seguro dentro, porque teria um emprego pelo resto da vida. Então, Meslier seria esse nosso primeiro ateísta de fato. Por quê? Porque ele é o primeiro autor que fala da ideia de que o ateísmo é a negação da existência de Deus. Lembrando que antigamente, no passado, né, quando a gente falou, a acusação de ateísmo era uma acusação de impiedade, né? Isso na antiguidade, na Idade Média a gente também vai ver essas acusações, né? O cara, a pessoa, o acusado dessa impiedade não necessariamente não acreditava em Deus, né? Mas ele tinha práticas, ele era acusado de, de erros doutrinários ou de erros impiedosos, e a acusação de ateísmo surgia a partir daí, né? Bem, então a gente vai falar desses livros agora que foram importantes, né? Mas voltando à questão do Jean Berlier, tá? Também a gente tem como ele como o primeiro ateísta de fato. Esses ateístas iluministas, eles vão acabar influenciando muito a sociedade francesa que está surgindo, né? E os vários iluministas que vieram depois. Nesse caso, a gente vai perceber a influência dos iluministas sobre a Revolução Francesa, né? Georges Benoit, que é um historiador francês, ele fala que a Revolução Francesa teve muitos casos de ateísmo prático, de ateísmo de fato. Mas a Revolução Francesa em si, ela não foi um movimento anti-Deus, não foi um movimento ateísta, mas foi um movimento anticlerical, ou seja, anti-igreja, anti-influência da igreja sobre a sociedade, né? Então, a Revolução Francesa, na maior parte de seus pensadores, não nega Deus, tenta substituir por outras ideias, né? Robespierre, ele tenta substituir a crença cristã pela crença na razão, né? Então, a Revolução, ela pode ser dita como um movimento, a Revolução Francesa pode ser dita como um movimento que absorveu muito das ideias iluministas, mas não foi uma revolução ateia de fato. Bem, aí agora vamos falar sobre os nossos pensadores neoateus, né? Wilson Harris, né, que fala sobre a fé, a religião, o terror, né, e o futuro da razão, é o precursor do movimento. O autor ocupa os fundamentos da religião, neste caso o Islã, por serem responsáveis pelos ataques da Torre Gêmeas. Mas também faz um ataque às demais religiões. Harris
realizam um ataque literal e pouco aprofundado, dizendo que a ignorância e a falta do conhecimento levam ao obscurantismo científico. Se bem que Dawkins já escrevia contra a religião antes do sucesso editorial dos neoateístas. Dá um incentivo às... Lembrando, Dawkins já fala de ateísmo há várias décadas antes do surgimento de Sam Harris. Né? O Relógio do Cego, que é um livro do Dawkins, né? Ele já é bem enfático na sua não crença em Deus. Né? Então, aqui temos alguns livros que eu botei algumas capas em inglês, né? Que é o Fim da Fé, né? do Sam Harris, Deus, uma Desilusão, de Richard Dawkins, e Daniel Dennett, Quebrando o Encanto. O que eu não botei aqui, a imagem que eu não coloquei, foi a do livro do Sam Harris, que é o Deus Não É Grande. Nesse livro também segue a mesma linha dos outros autores, né? E os ataques à religião, eles são bem assim, como diria, pouco profundos. Eles criticam a imagem superficial da religião. Essa imagem superficial da religião é bem notória nessas publicações. Né? Vamos às características do neoateísmo. Característica de um movimento social, ou seja, leva muitas pessoas a militar por esse movimento, acredita no Estado secular, que dá proteção e forças aos ateus, relegando os religiosos a um lugar de obsolência, passagem do paradigma filosófico para o científico na defesa do ateísmo, com penetração pelo senso comum. Nessa passagem aí é muito interessante que muitos ateus eles negam a questão, a importância da filosofia. Né? A gente vai ver muitos argumentos, muitas declarações que falam da obsolência também do pensamento filosófico. O que vale mesmo é o pensamento científico, ou seja, um pensamento vinculado ao paradigma científico, no paradigma aquele baseado no método científico, nesse caso, o método científico vinculado às ciências biológicas, né, principalmente. 4. Cenário de terrorismo religioso que assustou o mundo com mais intensidade desde 11 de 9 de 2001. Pode falar, Marco. Seriam as chamadas ciências duras que eles se atribuem, né? Física, biologia, química, etc. Eles se apegam muito a esse tipo de ciência. Mas creio eu que muitos deles, como você frisou no ponto 3, nem todos têm a profundidade científica para esse desenvolvimento. Pelo menos, estou falando de um modo geral. Alguns que são, de fato, do grupo do meio acadêmico em si, esses sim têm uma certa profundidade no seu falar. Segue aí, Rogério. Muito obrigado. Dennett, Richard, Dawkins e Harris, eles são vinculados ao meio acadêmico. Hitcher não, né? Hitcher era jornalista. Harris e Dennett são muito ligados à área da neurobiologia, neurociência. Né? E Dawkins é um zoólogo,
um zoólogo que muito tempo trabalhou em Oxford. Então, mas tem que pensar que esse núcleo acadêmico que surge com eles é um núcleo duro mesmo, porque eles, eles levantam ideias que já estão defasadas, ideias cientificistas já estão defasadas desde o século XIX, mas trazem de novo à tona essas ideias. Bem, continuando, aí seria mais a área que eu pesquiso há alguns anos, né? Já vai fazer 10 anos que eu pesquiso essa área, que é a internet. A internet possibilita a formação de redes e espalhamento das ideias ateístas focando no público jovem. E isso foi o que aconteceu. O movimento ateísta teve muita força graças à divulgação pela internet. Bem, antecedentes desses movimentos. De novo, Márcio? Marcos, você levantou a mão de novo? Bem, eu esqueci de abaixar a mão, desculpa, Rogério. Antecedentes do ateísmo moderno. A gente tem o positivismo, né, no final do século XIX. Né, que o positivismo ele é um movimento que teve muita força no Brasil no início da República. Né? Então a gente pode entender que o positivismo ele vai trazer várias das ideias anticlericais com eles, principalmente com o nascimento da República. E também a gente pode falar também do Jorge Minoir, que escreveu um livro muito interessante, que quem quiser estudar sobre a descrença é o História do Ateísmo. Né? O meu, na época, nem tinha sido publicado no Brasil, o meu livro, nem tinha sido publicado no Brasil. Eu tive que mandar trazer o livro de Portugal para poder ter um exemplar do livro. Agora, a Unesp, há pouco tempo, lançou uma versão em português, uma versão para o nosso país. Bem, a Minoir fala também do movimento do comunismo, né, leninista, que sobe ao poder na União Soviética e que transforma pela primeira vez o ateísmo em uma doutrina do Estado. Para Marx e Lenin, o fim da religião estava ancorado com o fim da ordem burguesa. Bom, então, o que é que a gente tem? Daí, a gente vê uma discussão, o ateísmo ele vai se espalhando pelo mundo a partir do final do século XIX, e várias associações vão surgir, principalmente associações no mundo anglo-saxão, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses países são os países que vão dar continuidade ao pensamento ateísta, né, de forma livre, porque a gente não pode dizer que nos países onde o socialismo vingou, o ateísmo foi feito de forma livre, como aconteceu nas democracias liberais. Né? O ateísmo da União Soviética era uma imposição do Estado. Bem, a gente tem o World Union of Free Thinkers, né? O grupo influenciou movimentos por outros países no combate
antirreligioso e animou suas atividades nacionais. Em 1952, outro grupo mais ambicioso foi criado, a International Humanist and Ethical Union, que atraiu muitos positivistas e humanistas cristãos, vindos do pensamento liberal de extrema esquerda. Desde o ano de 1966, o movimento foi agrupado com 20 associações de 27 países. Vale ressaltar que foram os países que, fora dos países comunistas, sem um pensamento marxista, tais associações não encontraram muita resposta da sociedade. É o que percebe o historiador Georges Minoir. Minoir, ele vê que é difícil manter a união desses grupos simplesmente pela ideia do que não creio, do não crer. Porque dentro do movimento ateísta há vários tipos de ideias, desde liberais aos comunistas, aqueles que são capitalistas ferrenhos com aqueles que não são. Então, o que vai unir eles? Né? O que vai unir eles? A questão do bem, isso aí era muito pouco. E Minoir ressalta essa ideia de que o não crer não era algo que realmente fazia algum sentido. Bem, aí Minoir continua na sua história do ateísmo, né? E ele percebe também que o livro que ele escreveu, ele não foi elaborado depois do ataque de 11 de setembro. É um livro que conta a história do ateísmo antes disso, né? Então ele diz que o final do século passado foi havia uma sensação de impotência e inutilidade, né? E que isso fez com que muitos jovens, os jovens universitários ligados aos movimentos marxistas, que vão ter força muito grande após o maio de 68, né? Então, ele percebe que, pelas pesquisas que foram feitas na Europa, que boa parte dos jovens europeus são indiferentes à religião, né? Isso, indiferente, não quer dizer que sejam realmente ateus, né? Mas que a predominância no cenário europeu é de indiferença religiosa. Então, voltando à ideia de que ele está falando, para Minoir, o ateísmo se configura como uma indiferença absoluta. Aí há uma diferença entre a indiferença relativa dos jovens, né, e a tomada de posição que é o ateísmo atual, né? O ateísmo atual é uma indiferença absoluta. Primeiramente, ele estabelece que o problema da existência ou não de Deus deixou de ser importante para a ciência. E, por mais estranho que pareça, também deixou de ser importante para os jovens religiosos. Segundo os dados de Minoir das religiões, até a data da publicação do livro, 32% dos jovens católicos franceses não acreditam em Deus, apesar do número de ateus permanecer relativamente pequeno. A fé, nessas décadas e no meio universitário europeu, havia se tornado um paliativo moral, sem muita adesão pessoal. Então, a gente pode pensar nessas questões
O Minoir está escrevendo sobre o seu mundo, que é o mundo europeu. Ele é um historiador francês. Então, os dados que eles nos apresentam são dados da Europa. Então, aqui chegamos à parte em que a gente vai falar sobre o ateísmo no Brasil, né? Então, como é que o Brasil se posiciona diante da não crença em Deus? O ateísmo no Brasil, ele na época da minha pesquisa, a gente não vai encontrar muitas referências sobre o ateísmo em si. Porque no contexto brasileiro, todo o século XX, a gente não encontra associações ateístas, né? Associações que foram criadas para pregar a não crença. A gente tem casos de jornais anarquistas, jornais comunistas, né, que vão falar hora e outra sobre o ateísmo, mas nunca um ateísmo como movimento em si, um movimento próprio, né? A gente vai encontrar o ateísmo vinculado às ideias, né, como eu falei, anarquistas, as ideias comunistas, mas nunca um pensamento autônomo. Então, o que a gente vai ter realmente de ateísmo no Brasil a partir da década de 90? Por que a partir da década de 90? Porque a partir da década de 90 surge um novo meio de comunicação que vai agregar esses ateus que estão, porque ser uma minoria, né? Ou seja, uma minoria, estão dispersos pelo território brasileiro, a internet. É o espaço que esses ateus brasileiros, né, antes dispersos pelo país, sem uma associação própria, vão começar a se manifestar. Então, surgem vários sites. Um deles é o site da Associação da Terra Redonda, né? Que foi um dos primeiros movimentos ateístas, né? Que surgiram no final da década de 90, em que o site tinha várias mensagens, várias formas de associação são apresentadas no site, né? E a partir desse site, os fundadores deles vão criar a Ateia. Né? Nesse slide aqui a gente tem uma imagem, temos a imagem do site da Ateia. A Ateia é um movimento, né, que agrega ateus e agnósticos, Associação Brasileira de Associação de Ateus e Agnósticos do Brasil, né? E a ideia dessa nova instituição era congregar ateus e agnósticos, defendendo seus interesses e direitos pelo território nacional. Veja bem, agregar é uma ligação virtual, é uma associação que precisa dessa virtualidade porque os ateus estão dispersos pela sociedade brasileira. Eles estão, um mora em Macapá, outro mora em Belém, ou alguns estão muito próximos do outros, mas não têm contato entre si, porque eles não têm uma associação próxima para que eles possam colocar suas ideias em prática.
ou expressar suas ideias. Então, a associação visa também auxiliar a autoafirmação dos ateus e agnósticos frente ao preconceito e às rejeições sociais, apontar o ateísmo e o agnosticismo como caminhos filosóficos viáveis, consistentes e morais. Eu vou falar com vocês, né, na próxima aula, mais ou menos, sobre essa questão da intolerância aos ateus, mas também de uma certa intolerância dos ateus aos religiosos. Então, mais a gente conversa melhor sobre isso. Não vou adiantar essa parte. Então, eles também visam promover a laicidade efetiva do Estado, combatendo todas as esferas legais e qualquer tipo de associação que seja contrário ao descrito na Constituição da República Federativa do Brasil, promovendo o pensamento crítico e o método científico. Lembrando que o método científico que eles visam promover é aquele que já foi dito aqui, é das ciências duras. Aqui temos um slide dos outdoors, né, que foi uma campanha que eles fizeram, a Associação Ateia, né, que esses outdoors são baseados numa mesma campanha ateísta que houve em Londres. Em Londres, a Associação de Ateus colocou várias mensagens, né, nos autobuses, lá nos ônibus londrinos, com mensagens ateístas. E também no Brasil aconteceu essa campanha, mas era uma campanha de outdoors. O interessante é que a campanha não durou muito tempo, porque houve uma rejeição dos vinculadores, né, dos donos dos outdoors, com a mensagem que parecia muito negativa. Então, a campanha não deu muito certo. Em compensação, nas redes sociais, foi feito um movimento para que vários influencers, vários youtubers também, botassem a cara a tapa e dissessem: eu sou ateu, que expressasse a sua não crença como forma de combater a intolerância relativa aos ateus. Bem, a gente pode falar também que vincular alguns autores aqui e pensar que quando a gente vai estudar o ateísmo, a gente tem que pensar nas ideias de secularização. Essas ideias de secularização que foram muito populares no século XX, principalmente na década de 60, elas acabaram prometendo um mundo que não veio, né? Porque acreditava-se no fim da religião. O que aconteceu é que a religião se transformou, né? A religião hoje ela passa por um processo de não ser mais vinculada às instituições, mas ela ser algo muito mais subjetivo. Então, esses autores, eles criaram algumas confusões. A primeira delas foi identificar o progresso com a modernização que surgiu nas grandes revoluções do século XVII e XVIII. Acreditavam que quanto mais moderna a sociedade, mais sacralizada ela era, e que esse processo seria um fenômeno universal. A segunda confusão foi a identificação do niilismo, que funda na ausência do princípio, uma realidade
metafísica. Porém, percebemos é que a religião verticalizada do passado convenceu uma gama de possibilidades religiosas, levando a um politeísmo cultural. A terceira seria a identificação com o desencantamento, com o declínio da fé judaica. Nesse caso, a gente pode perceber que, pegando todas essas três teorias, que mostram que a ideia de secularização ela se baseou em referências muito frágeis e que o que aconteceu de realmente de secularização é um processo muito do mundo europeu e que mesmo assim há muita generalização em relação à religião dentro da Europa, né? Já no resto do mundo, a secularização não deu muito certo. Então, o que vemos é um crescimento de novos movimentos religiosos pelo mundo afora. O próprio Peter Berger, que faleceu há pouco tempo, um sociólogo de origem luterana, ele faleceu acho que ano passado. Ele foi um dos que na década de 60 acreditava nessa secularização. De repente ele começou a ver que não, o mundo não está caminhando para isso não. Né? E ele escreve um artigo muito interessante, A Dessecularização do Mundo, uma visão global, que vai mostrar que não foi o que aconteceu, que todos os sociólogos da década de 60 acreditavam que iria acontecer. Tá. Como laicidade, a gente não precisa falar muito sobre isso, não. Bem, agora eu quero falar com vocês sobre a minha pesquisa do mestrado, que foi estudar a questão das redes sociais e como o neoateísmo, né, utilizou esses meios sociais para poder se propagar. Então, o Facebook, que já ultrapassou de 1 bilhão de usuários, né, ele suplantou o Orkut. O Orkut até acabou deixando de existir. Ele fechou em 2014, né? E o Facebook teve muita influência na formação, na divulgação dessas ideias ateístas. Eu acredito, quando eu fiz a minha pesquisa, que, principalmente no Brasil, o auge das ideias ateístas foi de 2011 a 2015, né? Foi nesse período que teve muita movimentação de militância antirreligiosa, de militância ateísta no Brasil, e também o Brasil também foi muito influenciado por outros movimentos, né, como movimentos feministas, em que surgiram novos atores sociais, novos agentes, né, que não estão mais vinculados à sociedade tradicional, à religião, e que visavam a implantação de suas próprias ideias. E o Facebook foi um instrumento de divulgação disso, né? Então, temos o cyberativismo. Podemos denominar um aspecto de prática em defesa do que é cyberativismo, né? Podemos denominar um conjunto de práticas de defesa de causas políticas, socioambientais, sociotecnológicas e culturais, realizadas nas redes cibernéticas, principalmente na internet. O cyberativismo se confunde com a própria expansão da rede mundial de computadores.
Ele influenciou decisivamente grande parte da dinâmica e das definições sobre os principais protocolos de comunicação utilizado na conformação da internet. Lembrando que em 2013 tivemos a Primavera Árabe, as jornadas de 11 de as jornadas de julho aqui no Brasil, e o papel das redes sociais e do cyberativismo foi importantíssimo. Então, o que a gente pode dizer, assim, para continuar nosso pensamento aqui? O ateísmo, ou o neoateísmo, ele se baseia na tese de conflito, ou seja, há uma alteridade, né, que diz que a religião ela é inimiga da ciência e por isso deve ser combatida. O pensador como Ian Bambu, ele escreve que há 4 modelos de relação entre ciência com a religião. O modelo de conflito, que é esse que os ateus acreditam, principalmente porque isso é uma base as ideias que a gente vai encontrar muito nas redes sociais, em que a religião e a ciência são inimigas, o modelo de magistérios não interferentes, né, que o Yamabu fala também, o modelo de fusão e o modelo de complementariedade. Então, a ideia de conflito entre ciência e religião é basilar ao pensamento ateu, né, principalmente nas redes sociais. E nós temos vários pensadores que vão dizer que não, que existem os conflitos entre a ciência e a religião, foram esporádicos e tiveram alguns momentos durante a história. Né? Não foi sempre e nem é algo que possa se dizer que o conflito entre ciência e religião foi algo permanente. Né? Então, temos teóricos como Bambu, Ronald Nunes, Peter Harris, Alice Macau, Manuel Castel. Aí, não, Manuel Castel e Pierre Levy são pensadores que vão nos dar as bases para entendermos como as redes sociais e como a sabecultura é importante. Bem, nessas ideias de conflito, 2 livros importantes, né, que marcaram e que vão dar a origem desses conflitos, dessas ideias que a religião e a ciência sempre foram inimigas, são os livros A História do Conflito entre Ciência e Religião e A História da Batalha entre Ciência e Teologia na Cristandade. Tá? Esses livros foram impressos em várias línguas. Eu até achei um deles numa biblioteca positivista em Curitiba, né? Não, eu não estive lá, mas eu vi pela internet, né, que havia uma tradução de um desses livros nessa biblioteca. Tradução em português. Então, a ideia de mito, né, de acordo com Rocha, mito é uma narrativa, né, nem sempre e para o ateu, mito é uma ideia de fábula, de mentira, de invenção, de ficção, né? Então deve ser destacado, jogado fora, destruído, né? Porque a ideia de um mito, né, são ideias que são muito vinculadas à religião, mas para o ateu, para o não ateu, mito é uma inverdade.
Então, outro livro muito importante na minha pesquisa foi o Galileu na Prisão, né? Que é do Ronald Newman, que é um livro que destrói muito dos mitos anti-científicos, antirreligiosos, que a gente, que no senso comum acaba reproduzindo com muita facilidade. Principalmente em filmes. A gente vê muito desses filmes norte-americanos, chamando a Idade Média de Idade das Trevas. Mesmo documentários também reproduzem esses mitos antirreligiosos. Essa capa aqui é da edição portuguesa, mas o livro foi traduzido e semana passada ele foi lançado pela ABC 2, né, em que eles fizeram uma publicação brasileira desse mesmo livro. Recomendo que se compre, é muito interessante o livro. Bem, aqui estão os outros modelos, né? Aqui não são os modelos relacionados à tese de conflito. Os magistérios não o MNI, ou magistérios não interferentes, é o que eu mais gosto, que eu acho que tem muito mais peso de reflexão sobre eles, né? Sobre ele. Bem, passei. Então, o que a gente pode falar sobre o ateísmo no Brasil? O ateísmo no Brasil. As principais ideias que a gente encontra nele, aqui. E o ateísmo brasileiro é recente, né? Como movimento autônomo, é algo muito recente. Então, as características desse ateísmo. A religião atrás da ciência. Relacionado ao mito do conflito entre ciência e B. O termo ateísmo no Brasil tem uma conotação positiva para o ateísmo, sendo por este rejeitado. Não. Os anglo-saxões não rejeitam muito esse. C. É responsável pela popularidade das páginas no Facebook. É fato que domina o mais usado. E os agregam na Terra temos de desconversão elitista. Também há preocupação da Terra reproduzir ritos seculares que se baseiam nas experiências estrangeiras. Presta atenção, o humor foi muito usado. Logo mais à noite, bem, os ritos de passagem. Né? Show de bola, rito de passagem. Os ritos de passagem. Né? O neodeísmo se apresenta como uma alternativa secular para a religião. A atitude proselitista dos membros da Terra, por exemplo, é concorrencial e substitutiva, ou seja, ela visa substituir a religião, né,
oferecendo os ritos próprios, ritos seculares, né, para os seus afiliados. Na passagem sobre os ritos de passagem, há um link para a British Humanist Association, onde existem modelos de cerimônias não religiosas para funerais, casamentos e uma espécie de batizados de bebê secular. Aí a gente a Assembleia de Londres, né, que foi pedido que a gente falasse um pouco, né? Na verdade, o que a gente vê desse grupo é muito vinculado a uma cultura jovem, uma cultura nerd, né? Os fundadores dessa associação eram comediantes de stand-up. Então, olha como o humor, né? O humor o humor usado pelos ateus, pelos neos-ateus, é importante para suavizar a mensagem, porque a mensagem ateísta ela tende a haver uma rejeição a ela, então o uso do humor é uma forma de rejeição, de suavização, né, dessa mensagem, e também é uma forma de proselitismo, ou seja, de busca de novos membros. Então, o humor ele atrai esses novos membros para esses grupos. E você vai ver isso pelo mundo afora. Tá? Pelo mundo afora. O Brasil, na minha pesquisa, eu percebi que o humor é muito importante para a vinculação dos novos membros dentro do movimento ateu. Bem, com isso, eu acho que já tá de bom tamanho o que eu falei, né, Marcos? Pô, excelente, Rogério. Muito bom mesmo que você apresentou para nós. Queria te pedir licença agora para abrir para perguntas para o pessoal que está aqui online conosco. Nós temos aqui o Francisco e a Josiane. Caso vocês queiram fazer perguntas, estamos aqui por ordem agora. Podem fazer pelo chat ou pelo áudio. Quer ver, Francisco? Abre o áudio aí e pode perguntar. Eu acho que ele deu uma pequena caída aqui e está reconectando. Ele já vai perguntar já já. Deixa só ele voltar. Enquanto isso, está por ordem, Josiane. Eu queria aproveitar e te perguntar, Rogério, como você identificou em relação à Sunday Assembly, foi num primeiro momento um surgimento a partir de comerciantes. O quê? Caiu. Alô? Acho que caiu. Passou uma moto, eu não consegui ouvir. Passou uma moto aí, não deu para ouvir o que falou direito. Quem caiu agora fui eu. Fala, Francisco, faz a sua pergunta. Eu não vi você falar, por exemplo, que influenciou muito em relação ao ateísmo, quer dizer, o pensamento de Freud, né? Até nas pessoas e também dos existencialistas ateus, né? Sartre, Camus, né? Como você vê, ou como você viu na sua pesquisa, quer dizer, pessoas que de alguma maneira relacionam o seu ateísmo, as suas convicções com esse pensamento, né? Assim como também a questão de Humberto Eco, né? O Nome da Rosa, em que ele também dá uma visão muito até anticlerical da Idade Média, né? E depois, na entrevista, ele se diz ateu. Conseguiu ouvir? Bem, olha,
Eu não entendi bem a pergunta. Você queria falar o quê? Não, estou te perguntando em Alô? relação à influência de Freud, dos freudianos aí, que muitos deles são ateus, né? Assim como Freud escreveu mesmo, desenvolveu uma teoria para explicar a religiosidade, né? A origem. A gente pode até falar sobre Freud, mas o problema é que os neo-ateus, eles não têm muita simpatia pela psicologia, não. São simpáticos da psicologia, eles falam que a psicologia é pseudociência. Então, quando eu estudei o movimento neo-ateu, eu vi muita crítica ao pensamento freudiano. Né? Não estou dizendo que é o meu pensamento, né? Que é o pensamento dos neo-ateus. Né? Eu já vi vários comentários criticando o Freud, criticando a psicanálise, criticando a psicologia como pseudociência. Né? É assim que eles pensam. Não sei se mudou, mas quando eu estudei isso, né, eu ainda estudo, porque eu estou trabalhando no YouTube, estou falando sobre a questão desses ateus que começaram a também fazer vídeos em relação ao seu ateísmo, divulgação do ateísmo através do YouTube. Mas, para o movimento neo-ateu, a psicologia não tem muita influência, não. Por exemplo, a gente teve recentemente aí até a CNN nesse negócio do mundo pós-pandemia, colocou 3 pensadores brasileiros, um deles religioso, o Cortella, né? E 2 se consideram ateus, ou agnóstico, não sei exatamente, né? Que é o Karnal, né? E o Pondé. Né? Quer dizer, como que eles se inserem nesse... Para vocês, estão dentro desse neoateísmo, nessa visão? Como é que é isso? Pondé, eu não sei que Pondé é, não, porque Pondé é complicado, né? Ora ele se diz ateu, ora ele se diz favorável à religião. O Pondé é uma incógnita. Agora, Karnal, eu sei que se diz ateu, mas não aquele ateu militante antirreligioso. Uhum. Né? Mas esses são os caras midiáticos. Né? Uhum. Eu não estudei bem os caras midiáticos, mas eu na minha pesquisa, eu procurei saber o que o povão fala, o que as redes sociais estão falando. Né? Caras que não tinham muito espaço, né? E que encontraram o seu espaço de expressão através dessas redes sociais. Uhum. Compreendo, Ok. Rogério. Então, você apresenta para nós o movimento neoateísta brasileiro que se fundamenta, ou pelo menos que busca propagar os seus ideais, especialmente pelas mídias sociais. É um movimento eminentemente jovem. Caiu de novo. Minha conexão está muito ruim. Dawkins. Perdão, repete. E outros profissionais, outros pensadores, inclusive, que apresentam livros. Eu vou aqui buscar de novo para poder falar com mais propriedade, mas as pessoas que você
necessariamente eles se fundamentam nos escritos desses pensadores que você abordou e apresentou os livros, como também rejeitam, conforme a sua fala, terminantemente os posicionamentos da psicologia em relação a esse tipo de análise. Então, eles também rejeitam Freud, também rejeitam outros filósofos que fazem parte do arcabouço de fundamentação teórica do ateísmo. Por exemplo, você citou o Sam Harris, você citou o Richard Dawkins, você citou o Daniel Dennett. Assim, esses neo-ateus né? Dos filósofos. Você conseguiu me ouvir, Rogério? Tá muito ruim, tá caindo toda hora. Não é melhor você Está picotando muito o a minha vídeo, fala. Né? é só falar com som. Deixa eu som. cortar meu vídeo. Estou só com som agora. Vamos lá. O que eu tinha te perguntar? Como você identificou na sua pesquisa quanto aos neo-ateus que atuam nas mídias sociais brasileiras? Eles se apegam muito mais ao conteúdo expresso por Sam Harris, ao conteúdo expresso por Richard Dawkins, ao conteúdo expresso por Daniel Dennett, do que efetivamente a filósofos clássicos que defendem o ateísmo, como Freud, como outros filósofos até mencionados pelo Francisco. Seria Olha isso, só, então? Freud nem se fala, nem é falado. Freud nem é falado, né? Mesmo porque há uma certa rejeição à psicanálise e à psicologia. O que a gente tem desses pensadores aí é que desses jovens, eles leram esses livros, muitos deles em PDF, né? Eles ou ouviram vídeos de jovens, principalmente em 2009, 2010, viram vídeos em que explicavam os pensamentos desses autores, né? Então, muitos desses jovens nem leram sequer esses livros, viram os vídeos e acharam maneiro, acharam legal aquilo. Então, muita da reprodução do pensamento ateísta brasileiro é baseada no senso comum. Então é Né? muito menos fundamentado na ciência, que eles alegam ser o fundamento do seu pensamento, do que efetivamente é muito mais próximo do senso comum, de uma leitura terciária ou quaternária de pessoas que defendem o ateísmo ou que defenderam academicamente o ateísmo. Com certeza. E muito por exemplo, existem alguns trabalhos, artigos que dizem, por exemplo, que a leitura que muitos desses jovens fazem, por exemplo, da Bíblia, é uma leitura fundamentalista. Né? É uma leitura, apesar de eles negarem o fundamentalismo cristão, eles fazem uma leitura igual. Eles fazem uma leitura fundamentalista com vistas a combater Isso é uma crítica, a né? própria leitura que estão fazendo. Tipo assim, você que critica o homossexualismo usando a Bíblia como referência, deveria pensar também que você não pode comer ovo com bacon e também não pode comer camarão, porque a Bíblia também proíbe lá no Antigo Testamento esse tipo de coisa. É isso mesmo, não pode fazer a barba, não usar tecido com 2 tipos de fio, né? Fazer uma leitura literal da crença religiosa de outras pessoas, independente do. A gente está falando aqui do cristianismo, mas tem outras crenças religiosas que são atacadas de um modo geral pelos grupos neoateístas brasileiros. E assim, eu não estou fazendo uma crítica ao livre pensamento, de forma alguma. Mas, como acadêmicos, nós precisamos. Você precisa tanto ter fundamentação acadêmica para defender a sua religião, quanto para discutir a religiosidade do outro, ou até mesmo a religiosidade.
Mas o conhecimento científico desses jovens que vão defender o ateísmo não é lá muito aprofundado também não. Né? Eles conhecem aquele método científico, como você falou, das ciências duras ou das ciências biológicas, né? E só, mas não sabem que existem vários tipos de método científico. Né? Exato. Deus Eles conhece. ficam presos ao cartesianismo em certos aspectos, ou a uma biologia clássica, e tentam refutar de forma rasa com esse tipo de argumento. Isso aí. Show de bola. Josi, quer fazer uma pergunta? Francisco quer fazer a segunda pergunta? Rogério, faltam 5 minutos para a gente encerrar a nossa aula. Quero te convidar, então, a fazer um breve comentário aí de 2, 3 minutinhos para a gente fechar e depois eu vou te agradecer. Bem, Josiane já se manifestou aqui. Pode falar, por favor. Rogério, pode falar. Quer falar alguma coisa? Não. A Josiane é que agradeceu aqui e considerou, já fez a consideração sobre a aula no chat. Pode falar, Rogério, por favor. Então, o que logo mais a gente conversa sobre outras questões do ateísmo, né? Hoje a gente falou sobre umas notas preliminares, sobre umas ideias preliminares de como se desenvolveu o ateísmo no Brasil, né? Como ele é influenciado pelo movimento neoateu, né? E que há uma grande ausência de pesquisa sobre ateísmo antes desse movimento, né? A partir de 2011, a academia brasileira ela começa a se preocupar com esse movimento neoateu. Poxa, que bom. Obrigado, Rogério. Mas continua. A partir de 2011 começam a surgir vários artigos, publicações sobre o movimento neoateu. Né? Um deles é o do próprio Flávio Gordon. Flávio Gordon escreveu uma tese de doutorado, né, pelo Museu Nacional, em que ele pode ser dito como um marco do pensamento, da pesquisa sobre neoateísmo brasileiro. A PUC São Paulo tem vários pesquisadores sobre o movimento, né? Eu mesmo participei em 2013 a 2015 dessa pesquisa pela PUC São Paulo, né? Legal. Então, o que a gente pode dizer mais sobre essas questões? Bem, a pesquisa sobre ateísmo ela não acabou. Apesar de eu falo que 2011, 2015 foi o auge, né, deles nas redes sociais, mas eles ainda continuam, né? Ainda agora nem tanto no Facebook, né? Mas muito no YouTube, muitos dos jovens que cresceram, que foram influenciados nessa época, continuam ainda a postar vídeos, né? Falando sobre ateísmo. Alguns desses jovens se profissionalizaram e se tornaram youtubers, como o Pirula. Né? O Pirula é um exemplo clássico Sim. de um ateu que se tornou famoso, né? Tornou-se um influencer muito importante nos tempos atuais. Então, eu encerro minha participação com isso e agradeço a todo mundo que participou dessa videoaula. Rogério, muito obrigado, professor Rogério. Para nós foi importantíssimo ter sua participação aqui. Agradeço também a presença do decano Francisco Barbosa Neto, que estará conosco nos dando aula amanhã às 19 horas, mas hoje ainda nós temos um segundo tempo com o professor Rogério.
E nós vamos trabalhar em outra disciplina, vamos trabalhar na história da teologia e do cristianismo, moderna e contemporânea, e nós vamos trabalhar outras perspectivas sobre o ateísmo ao longo da história. Para mim foi muito importante ter a presença de todos vocês, Josiane, Amanda, e todos aqueles que estarão nos assistindo nessa gravação. Eu sou seu professor Marcos Porto e muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado, Francisco. Obrigado, Josiane e Amanda, mais uma vez.